Você sabia que o isopor ele pode ser utilizado até para impermeabilização? A gente conhece diversos usos, né? O principal deles é ocupar espaço, seja no enchimento da laje, no nivelamento de piso, quando você precisa mudar o nível do seu piso e você não quer ter um peso extra na sua construção, movimentação térmica e tudo isso por conta da sua composição, que é praticamente 98% ar e tem uma durabilidade muito grande. No vídeo de hoje quero falar para vocês sobre todas as aplicações do isopor e como ele foi uma revolução na construção e pode te ajudar a resolver diversos problemas, desde uma dilatação até uma impermeabilização. Por que não? Você está no canal Engenharia Ativa e é muito bem-vindo aqui. Bora lá! Antes de tudo, pessoal, eu peço para vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, dá aquele joinha, porque o canal traz sempre conteúdo gratuito e constante sobre construção civil. Já abordamos diversos temas, sempre garantindo a gratuidade, claro, né, para você ter aí acesso a muita coisa legal. Voltando a falar sobre o isopor, né? O que é o isopor? Até um tempo atrás a gente só pensava nele na hora do nosso cooler gelado, né? Manter o isolamento térmico. Porém, a sua aplicação na construção civil, ela partiu desse princípio de manter o isolamento, como as telhas sanduíche, né, forros e diversas outras que a gente precisa ter ali um isolamento térmico, né? A gente precisa ter um conforto no ambiente e o isopor ele funciona muito bem. Claro que também tem aí um ponto negativo. O isopor ele é extremamente inflamável, né? Ele derrete. Aí é o primeiro ponto de atenção que eu preciso comunicar a vocês. Todo material de isopor que você for utilizar na sua construção, seja o enchimento da laje, seja a junta de dilatação, seja para o nivelamento de piso, enfim, tem que ser um isopor próprio para a construção civil, que é um isopor que ele não propaga chamas. Ele pega fogo sim, ele derrete sim, porém ele não propaga chama. E é muito importante que ele tenha essa característica. Então cuidado e não cai naquele conto de você pegar isopor da papelaria para usar na sua casa, principalmente colando ele num teto que você pode aí colocar em risco muito grande as pessoas que estão embaixo. Voltando a falar sobre o seu uso. O que a gente mais conhece são os enchimentos, onde a gente precisa ocupar espaço sem aumentar o peso. Que a gente tem as lajes, que é o mais comum, que o isopor veio para substituir as lajotas. A grande vantagem do isopor é que ele ocupa mais espaço com muito menos peso. Então você tem uma sobrecarga menor na sua laje. Então você carrega ela muito menos que a lajota cerâmica. Também tem uma desvantagem, que o isopor ele costuma esfarelar muito. Então ele pode quebrar e dependendo aonde ele fica armazenado, ele pode criar bicheiras, vazio. Então sempre tome cuidado na hora de concretar a sua laje. Outro uso bem legal do isopor está no piso, né? Quando a gente precisa elevar o piso. Eu preciso mudar o nível do meu piso. E a gente pode falar de um apartamento. Por que não? Porque quando a gente muda o nível com o isopor, a gente não está aumentando o peso da estrutura. Imagina você subir aí 20, 30 centímetros do seu piso com concreto puro, ou entulho, ou areia, ou qualquer outro material de enchimento. A gente vai ter um peso bem expressivo no final das contas. Já o isopor, não. E diferente do que muitas pessoas acreditam, o isopor estrutural ele tem uma característica, uma resistência à compressão muito boa. Então você vai posicionar os blocos, vai ter enchimentos entre os blocos, não pode ficar diretamente um no outro. E depois quando você coloca a malha sobre ele, você tem um piso rígido, um piso estável, e você não vai ter problema de afundar. Uma outra utilização que é muito importante, muito comum, são as juntas de dilatação. Por que o isopor ele é tão bom na hora que a gente fala de junta de dilatação? Porque ele é durável, então é um material que vai ficar ali durante toda a vida útil da sua construção. Se ele não for queimado ou arrancado, ele vai ficar ali e ele é flexível. Então ele vai absorver a movimentação térmica e mecânica da estrutura e você não vai ter grandes problemas de fissuração, trincas, nada do tipo. Então junta de dilatação, pessoal, isopor é uma boa pedida sempre. E agora a gente vai falar do mais polêmico de todos, que é a impermeabilização. Esse é um método caseiro, tá? Um método aí que praticamente você não vai ter custo nenhum, né? Vai conseguir fazer ele
grátis, vai só comprar o thinner e o isopor, que é derreter o isopor no thinner. Um ponto de observação que eu quero deixar para vocês em relação a esse método, que eu vi há um bom tempo, e fui atrás para pesquisar o quão isso poderia ser perigoso, né, é que o thinner é extremamente inflamável. Então, cuidado ao manusear ele. Segundo, a gente está falando de um impermeabilizante caseiro, né, sem garantias de muita durabilidade. Então você vai, tem um pedaço de isopor, um pouco de thinner, vou derreter, adote isso como medida provisória ou em uma área onde você não tem responsabilidade de impermeabilização. Se vazar um pouco, se der um problema, eu vou ter um baita prejuízo no futuro. Nesse caso, utilize impermeabilizações de empresas sérias, tá? Que te dão garantias. Esse é um método caseiro para coisas pequenas. Simplesmente derreter o isopor no thinner, que você vai ter uma composição ali pastosa, né? Semelhante a um silicone bem líquido. Então, se você aplica, ele vai impermeabilizar. Claro que sua resistência aos raios UV não vai ser tão boa, porém vai resolver o seu problema. E a última utilização que eu queria conversar com vocês sobre o isopor está na literalmente construção, que são as construções em EPS, que é o isopor, né, que é uma metodologia que está ganhando muito mercado. São as casas feitas de isopor, seja ela no meio ou como formas laterais. Porém, com isopor no meio, você tem um ganho termoacústico muito bom, você tem uma estrutura monolítica que ela vai trabalhar em conjunto, né, porque as duas telas laterais, ao serem concretadas e argamassadas, ela vai criar um maciço rígido. E se engana que só a construção de casas fica em isopor. Já tem informações que está sendo utilizada como contenção. Mas isso é um assunto que a gente vai tratar num outro vídeo, beleza, pessoal? Se você conhece alguma outra aplicação do isopor, já fez algum experimento, deixe aqui nos comentários, que é sempre bom a gente conhecer mais características e propriedades e resolver problemas, né? Quem que não quer resolver o seu problema aí na construção? Espero vocês no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!